Olá pessoal, estamos aqui para o nosso primeiro módulo de sensibilidade da liderança e seu pragmatismo ao mesmo tempo, ou seja, liderança sensível e pragmática. Então estamos hoje no nosso primeiro módulo. Nesse primeiro módulo nós vamos dar uma pequena introdução e depois vamos falar sobre autoliderança. Então nessa pequena introdução eu queria fazer uma contextualização do tema de sensibilidade e pragmatismo. Então, assim, quando a gente fala de uma pessoa, ou no nosso caso aqui o foco é a liderança, sensibilidade tem a ver com humanização. E pragmatismo, as questões de natureza prática, elas têm a ver com o pé no chão. Isso não quer dizer que elas caminhem em paralelo. Elas caminham em paralelo, mas tem uma convergência onde essas características se somam e se retroalimentam de forma positiva. Então nós vamos ver, a nosso ver, de uma forma muito rápida, de uma forma muito didática, quais são as características que podemos citar de um líder sensível, e de um líder pragmático. Então vamos lá. Os fatores de sensibilidade, algumas características que nós colocamos aqui como sensíveis, vocês vão dizer assim, puxa, mas isso faz parte da natureza humana. Sim, é verdade. Mas a nossa perspectiva é enxergar essas características do líder em ação. Então vamos lá, são alguns fatores. Fatores de sensibilidade importantes para o líder, que o deixem sensível a ponto de interagir melhor com a equipe, com o par, com o subordinado e com a chefia. E também não podemos esquecer a sensibilidade necessária para com os nossos clientes. Então, por exemplo, primeiro fator, saber ouvir. Isso é uma característica importantíssima para o líder e para todas as pessoas, mas naturalmente o nosso foco aqui, como eu já disse, é a liderança. Então, o líder, ele precisa saber ouvir e escutar. Tem uma pequena diferença entre ouvir e escutar, que nós não vamos entrar aqui, mas ele precisa ouvir e escutar. Ele precisa saber falar também, precisa falar o modo como ele fala e o momento em que ele fala, como ele fala, quando ele fala. Então, assim, a entonação da voz no falar, se está falando com raiva, se está falando de uma forma imprecisa, se ele está falando de uma forma que pode causar uma dúvida. Então, ou seja, saber falar de forma precisa, de forma clara, e aí ter a sensibilidade para enxergar ou para sentir qual é o momento certo de falar, como falar e para quem falar. Então, essa é uma característica importante. Então, já temos duas aqui, saber ouvir e saber falar. E ser empático. A empatia, ela vem ganhando aí um espaço importante, principalmente quando se fala de resiliência e outras características humanas, de natureza humana. Mas a empatia para o líder, ela é muito importante, Empatia vou me colocar no lugar do outro, de uma forma plena, de uma forma legítima, Então, assim, quando eu sei ouvir, quando eu sei falar, a empatia, ela agrega valor nessas duas condições primeiras que nós falamos, de ouvir, da audição e da fala. Então, assim, é um bom momento para eu falar? Bom, acabou meu subordinado, o líder da minha equipe, acabou de perder um ente querido. Eu preciso ser empático nesse momento. Então, eu preciso medir bem como eu vou falar. E se vou falar. Então, a empatia, no conceito de colocar-se no lugar do outro para o papel de líder, é muito importante. Claro que não está aí fora do contexto que as outras pessoas também devem ser empáticas. A equipe também pode ser empática com a chefia, com o cliente interno, com o cliente externo. Então, assim, a empatia é uma característica importante nos relacionamentos interpessoais, principalmente para a liderança. O líder, ele precisa ser receptivo, ele precisa estar aberto
a ouvir as pessoas, ele precisa estar aberto em receber as pessoas, ele precisa estar aberto no sentido de promover melhorias que a equipe possa trazer. Então, essa receptividade, ela é importante também, porque ela amplia o leque das características de sensibilidade e ela complementa as primeiras que nós já falamos. Em ser receptivo, eu me lembro bem de alguns anos, ainda quando era muito comum os diretores, os gerentes, alguns líderes ficarem em salas fechadas. E aí não raro você via na porta, não entre sem ser anunciado. Então assim, tinha uma barreira, inclusive física, da característica necessária de ser receptivo no papel de líder. Então, isso ficou lá atrás, mas hoje ainda existe a falta de receptividade na atitude, no comportamento. Olha, eu não posso falar, subordinado liga, deixa um recado, ele não retorna, né? Então, assim, essa falta de receptividade, ela às vezes é um gargalo na roda, que faz com que a sensibilidade seja importante na parte da liderança. Outro ponto importante que nós colocamos aqui como fatores que enaltecem ou que caracterizam a sensibilidade é saber e dar feedback. Né? A gente sempre ouvia, né? Graças a Deus um pouco mais no passado, que feedback eu como líder só dou. E receber eu não recebo, porque afinal de contas eu sou o chefe, eu sou líder, eu não estou aqui para receber feedbacks, eu estou aqui para dar feedbacks. Então, essa via de duas mãos em dar feedback e receber feedback, ela vem num crescente, ela é super positiva, muitas melhorias de processo, muitas melhorias de comportamento, muitas melhorias de performance se devem ao líder que sabe dar e ouvir feedback. Quantos líderes são dispensados por comportamento e ele acha que é muito amado pelos seus subordinados e efetivamente ele não recebia feedbacks ou não se permitia receber feedbacks de melhoria. O feedback, gente, ele é construtivo, né, para os dois lados, para quem dá e para quem recebe. Esteja eu no papel de membro da equipe ou esteja eu no papel de líder. Tudo isso demonstra uma preocupação com o outro, né? E essa preocupação, ela precisa ser legítima. Não pode ser aquela preocupação de tapinha nas costas, né? Aquela pessoa que está interagindo e recebe um tapinha nas costas, puxa, eu entendo, assim, não tem problema. De uma forma muito superficial, ele vai entender, ele vai perceber, ele vai se aperceber, ele vai sentir a falta de legitimidade daquela preocupação do seu líder. Um outro ponto que faz uma característica forte da sensibilidade é o ser afetivo, né? É a afetividade com o outro. Não é ser piegas, né? Oi, querido, oi, amor, pode entrar, benzinho. Não é dessa afetividade que nós estamos pontuando aqui. Embora quem tenha essas palavras no seu dia a dia, nos seus processos de interrelacionamento, não tem aqui nenhuma crítica. Mas não é dessa afetividade verbal que nós estamos falando na nominação de características ou de adjetivos, né, quando a gente está falando. A ideia aqui é uma afetividade que passa muito pela empatia. Eu efetivamente estou preocupado com você, eu efetivamente quero te ouvir, eu quero ouvir o que você tem que falar, eu vou falar para você dessa forma, de uma forma afetiva, né? Sem deixar de ser assertivo, mas sem grosseria.
né? E o ponto que fecha tudo isso, né, que o líder necessariamente ele precisa transmitir quando ele tem legitimidade em todos esses fatores, em todas essas características, é a confiança. Eu preciso necessariamente passar confiança, de forma que eu falo assim para o meu liderado: tá comigo? Vamos fazer? Não, tô dentro, vamos fazer. Então eu passo confiança nas minhas atitudes, eu passo confiança no meu comportamento. Portanto, eu preciso de uma dose natural de sinceridade e de transparência. Se eu não tiver a capacidade de passar confiança naquilo que eu exponho, naquilo que eu falo, as pessoas podem perceber que não é sincero. Então, não havendo sinceridade, provavelmente não haverá transparência. Então, repassando, né, características e fatores que a gente elencou aqui para dar o tom de sensibilidade na liderança: saber ouvir, saber falar, ser empático, saber dar feedback sinceros, reais, de preferência em tempo real, ter preocupação legítima com o outro, ser afetivo e primar pela confiança, sinceridade e transparência. Se você tem já características dessa, que você tem essa autoidentificação com algum desses fatores, muito bom. Esses fatores, eles são desenvolvíveis, vamos dizer assim, né? Então pode ter que você tenha 2 ou 3, ou outro tenha 4 ou 5, o conjunto de todos eles em intensidades que não precisam ser igualitárias vai te trazer melhor resultado. Mas o que eu queria deixar aqui é que eles são possíveis e passíveis de serem desenvolvidos.